Professora Valdina Gomes, produção textual, mais uma videoaula para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida. Então vamos lá. Luz pela oração. Senhor, espero em Ti neste dia. Coloco minha esperança na Tua palavra, Senhor, e peço que me enchas e me renoves no Teu Espírito Santo, livrando-me de toda dúvida e ansiedade. Faz tua luz brilhar em todo o recôndito escuro da minha alma, que precisa ser iluminado. Não quero que minha impaciência ou falta de confiança obstrua o caminho do que querem realizar em mim, Senhor. Reconheço que mesmo quando parece que minha vida está estagnada, enquanto me apego a ti, estou caminhando para a frente, pelo caminho que tu preparaste. Espero em ti, Senhor. Ajuda-me a crescer no teu entendimento. Fortalece minha fé para que eu desperte no tempo certo e perfeito para a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a esperar e a confiar em Ti sempre. Amém. Então, com essa oração, com essas palavras, com esse sentimento, que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, certo? Então, a gente vai fazer a indicação da nossa aula, conforme a agenda. A gente começa com a correção da atividade da página 158 a 164. Pegue aí seu livro de redação, já está quase acabando, e vamos para a orientação da nossa aula. Depois vem a tipologia textual, a gente faz aí umas análises para vocês e deixa a indicação de atividade para vocês, certo? Então, vamos começar com a correção da atividade da página 158 a 164. Olha aí, vamos lá. Explorando o diário íntimo. Primeira questão. Em sua opinião, oitavo ano, o que teria motivado Anne Frank a escrever um diário? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que uma possível resposta é que Anne estava com a família, no esconderijo, onde ninguém poderia sair, sob risco de captura. Provavelmente ela escreveu o diário para diminuir a angústia do confinamento, passar o tempo e registrar suas memórias, refletindo dessa forma sobre si mesma e o mundo em guerra. Então, vale a pena ler. Quem não leu ainda o Diário de Anne Frank, eu recomendo. É uma leitura muito importante que vai lhe contextualizar de algo muito importante que aconteceu na história, tá bom? Quando alguém escreve um diário íntimo, a quem ele é destinado? Normalmente, o diário íntimo é destinado ao próprio autor, como registro de memória de fatos que aconteceram com ele, não sendo, portanto, divulgado a terceiros, Algo pessoal mesmo, particular, privado, Após a morte de Anne Frank, seu diário tornou-se público, tendo sido vendido no mundo todo, o Diário de Anne Frank. Quando isso ocorreu, quem passou a ser o público do Diário de Anne Frank? Todas as pessoas que se interessam por leitura, por temas históricos e por literatura, tá certo? Então, a gente tem como resposta, Todas as pessoas que se interessam por leitura, por temas históricos e por literatura. Por que você acha que esse diário foi publicado? Possivelmente por seu relato de uma jovem que vivenciou um dos episódios da Segunda Guerra Mundial, tá certo? O Holocausto. O diário retrata uma época que tem um valor histórico, o que seria um dos prováveis motivos para sua publicação. Em relação à pessoa do discurso empregada no diário de Anne, responda as questões. Em que pessoa do discurso o diário lido foi escrito? Primeira, segunda ou terceira pessoa? O que vocês acham, O diário ele foi escrito em que pessoa do discurso? Olha aí, primeira, segunda ou terceira pessoa? Primeira pessoa, tá bom? Como é possível identificar isso, oitavo ano? Pelo emprego dos verbos e pronomes tanto na primeira pessoa do singular quanto na do plural. Por que o emprego desse tipo de pessoa do discurso é uma das características do diário íntimo? Porque nesse gênero o autor relata suas próprias experiências, sentimentos e fatos vividos de forma íntima e confidencial. Sobre as partes do diário íntimo destacadas ao lado, preencha o quadro com as respectivas informações do diário de Anne Frank. Temos cabeçalho, vocativo e assinatura. Então, cabeçalho, sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Vocativo, querida Kit, assinatura, sua Anne. Aí a gente faz aqui um parênteses, pessoal, que em relação à estrutura de um diário íntimo, algumas partes são fundamentais, como o cabeçalho, trazendo o local e a data dos acontecimentos relatados,
o vocativo, o nome do destinatário, geralmente o próprio diário, e a assinatura, nome ou apelido de quem escreve o diário. Então, é muito importante, né, a esses detalhes, a essas especificidades, tá certo? Que informações são apresentadas no cabeçalho desse diário? Aí tá aí, né, a data em que os episódios relatados ocorreram, tá bom? Qual é a importância desse tipo de informação em um diário? Qual é essa importância, pessoal? Marcar o tempo quando os eventos ocorreram, tá certo? No caso dos diários, qual é a função do vocativo? Criar proximidade entre quem escreve e o diário. Aí nós vamos para a página 160. Releia o trecho a seguir. Hoje só tenho notícias tristes e deprimentes. Nossos muitos amigos e conhecidos judeus estão sendo levados aos montes. A Gestapo está tratando todos eles muito mal e transportando em vagões de gado para o Westerbork, o grande campo, para onde estão mandando todos os judeus. Mip falou de alguém que conseguiu escapar de lá. Deve ter sido horrível. As pessoas não têm praticamente nada para comer, e menos ainda para beber, já que só existe água 1 hora por dia. E há somente um banheiro e uma pia para milhares de pessoas. Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo. E as mulheres e as crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm aparência de judias e são marcadas pelas cabeças raspadas. Que tempo verbal é predominante no texto? Presente do indicativo. Cite exemplos. Tenho, tem, existe, há, dormem. Locuções verbais no presente do indicativo, né? Estão sendo, está, tratando, deve ser, tá bom? Que efeito confere ao texto o emprego de verbos nesse tempo verbal para indicar ações que já ocorreram? Confere uma aproximação maior com os fatos relatados, tornando-os temporalmente mais próximos. Aí a sétima aí é pessoal, né? Você vai fazer. E a gente vai para a página 161. Releia com calma 2 trechos do Diário de Anne Frank, né? Homens e mulheres dormem no mesmo cômodo e as mulheres e as crianças costumam ter as cabeças raspadas. Fugir é quase impossível. Muitas pessoas têm aparência de judias e são marcadas pelas cabeças raspadas. Isso é o que está escrito no item A. Para o B, você já ouviu a palavra refém? É a punição definitiva para os sabotadores. É a coisa mais horrível que você pode imaginar. Cidadãos importantes, gente inocente, são levados como prisioneiros para esperar a execução. Se a Gestapo não conseguir encontrar o sabotador, ele simplesmente pega os 5 reféns e as coloca em fila diante de um muro. Você leu o anúncio da morte deles no jornal, onde são citados como acidentes fatais. Os gêneros da ordem do relatar, como relato de viagem, e os diários apresentam a descrição de pessoas, objetos e situações. Quando a descrição, aqui é só para título de informação, procura reproduzir objetos ou pessoas, caracterizando-os como são na realidade, é chamada de descrição objetiva. A descrição que qualifica algo ou alguém por meio de impressões reproduzindo o objeto como ele é visto e sentido pelo observador é chamada de descrição subjetiva. No diário, temos exemplos dos 2 tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. Qual dos trechos acima apresenta mais a descrição objetiva? Explique. O trecho A, pois a descrição é feita sem a impressão subjetiva de Anne, apenas detalhando a aparência física dos judeus nos campos de concentração. E a gente exemplifica, né? Cabeças raspadas e aparência de judias. Em qual dos trechos a descrição subjetiva? Explique. No trecho B, a descrição subjetiva está na forma como Anne descreve o sentido da palavra refém. Ao tentar defini-la de forma objetiva, apresenta subjetividade. É a coisa mais horrível que pode imaginar, indicada pela presença do adjetivo horrível, que é a forma como ela compreende esse episódio. Certo? Aí nós vamos para a página 162. Aí você vai fazer uma pesquisa, né? Espero que você tenha respondido. E nós vamos para a 10ª questão, que diz: a seguir você vai ler um trecho de outro diário do escritor Guimarães Rosa, retratando também episódios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial.
Importante, né, vocês terem familiaridade com essas marcas de escritas de outros autores. Olha aí, 20 de setembro de 1941, oitavo ano. Ontem começou a obrigação do distintivo nas roupas dos judeus. Hoje à tarde, vi o primeiro, um rapazola simpático, dando o braço a um cego. 26 de setembro de 1941, sexta-feira. Passei de automóvel com Lara. Passamos na Grindelberg, a venda dos judeus, até crianças de 4 anos ou menos, com o distintivo amarelo infamante. E o povo do partido vendendo, hoje, através dos tempos. Judias chorando no consulado por terem recebido a ordem de evacuação de Hamburgo para o dia 24. Horrível. Então, é possível saber em que época o trecho do Diário de Guimarães Rosa foi escrito? Sim. É possível saber por conta do cabeçalho, que indica que Guimarães Rosa o escreveu no ano de 1941, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial. Identifique no trecho exemplos de descrição objetiva e subjetiva. Olha aí. Dando o braço a um cego, distintivo de cego no braço, até criança de 4 anos ou menos com distintivo amarelo. E é subjetivo, um rapazola simpático, infamante, horrível. Esse trecho do Diário de Guimarães Rosa faz referência a acontecimentos que ocorreram antes dos relatos por Anne Frank. Explica de que forma é possível concluir isso. Além da data, nos cabeçalhos, no trecho do Diário de Guimarães Rosa, os judeus estavam começando a usar a estrela de Davi. No trecho do Diário de Anne Frank, eles já estavam sendo mortos nos campos de concentração e de extermínio. Explique por que tanto o Diário de Anne Frank quanto o Diário de Guimarães Rosa podem ser considerados importantes documentos históricos, porque descrevem acontecimentos reais e de relevância histórica, tendo um caráter documental importante, inclusive para se compreender melhor essa época marcada por conflitos. E agora, a gente vai para a página 164. Olha aí. A seguir, leia o trecho do Diário de um Banana, A Gota d'Água. Terça-feira. Bom, detesto de admitir isso, mas acho que minhas sonecas estão começando a ter um efeito sobre as minhas notas. Veja, eu costumava fazer lição assim que chegava da escola. Depois à noite, assistia a TV. Ultimamente, tenho tentado fazer os deveres enquanto vejo TV, e às vezes não dá muito certo. Ao contrário do Diário de Anne Frank e de Guimarães Rosa, que são relatos de fatos reais, o diário é sempre um exemplo de diário literário. O que isso significa? Significa, oitavo ano, que o autor do diário criou uma história e escreveu em forma de diário, contribuindo para, assim, o personagem que a relata. Então, ele construiu um personagem. Com base no tema e na linguagem empregada, a que público o Diário de uma Banana, A Gota d'Água é destinado? Como a marca da linguagem marcada pela informalidade e o tempo escolar, o tema escola, o livro é destinado ao público infanto-juvenil, apresentamos essa resposta. Quais são as semelhanças e as diferenças quanto à estrutura entre o Diário de um Banana, A Gota d'Água e o Diário de Anne Frank? Os dois apresentam datas que de formas diferentes são em primeira pessoa e estão com verbos no presente. O Diário de Banana e Gota d'Água não tem vocativo nem assinatura, certo? Então, a gente encerra assim, essa correção de atividade, certo? E a gente vai agora para a descrição dessa tipologia, Que descrição é descrever algo, um objeto, uma pessoa, uma cena. É pintar com palavras, é caracterizar detalhadamente os aspectos físicos ou psicológicos. É dizer como uma coisa é, seu tamanho, peso, aparência. Quando se fala em tipos de texto, normalmente nos limitamos ao enfoque tradicional, descrição, narração e dissertação. Os tipos de texto funcionam como modos de organização sendo limitados. Gêneros textuais são os chamados textos materializados encontrados em nosso cotidiano. Apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal. Quando se escreve um bilhete ou uma carta, quando se envia ou recebe um e-mail ou usamos o Facebook ou MSN, estamos utilizando diversos gêneros textuais. Uma descrição consiste em uma enumeração de parâmetros quantitativos e qualitativos. Inclui distinção útil para poder diferenciar uma coisa da outra. É um retrato verbal de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas, ambientes. O essencial é saber captar o traço distintivo particular,
diferencia aquele elemento descrito de todos os demais de sua espécie. Os elementos mais importantes no processo de caracterização são os adjetivos e as locuções adjetivas, certo? Então, a gente deixa aí como descrição, né, da atividade. Vocês vão resolver a página 166, certo? E a 169, e a 175 e a 176, tá bom? Então, a gente encerra a aula por hoje, na nossa videoaula. Espero que vocês tenham feito aí as atividades, né, propostas. E a gente volta na próxima videoaula. Um abraço carinhoso a cada um de vocês.